O tema da carta aos Colossenses era tudo o que somos é transformado pelo domínio amoroso e libertador do nosso Rei Jesus. Agora, na carta ao Philemon, vemos basicamente este conceito aplicado numa relação entre Paulo, Philemon e Onésimo. Então, estamos a estudar na outra semana e esta semana como Paulo, Philemon e Onésimo estão a andar sob o domínio amoroso e libertador de Jesus. Agora, imagina alguém que conheces, que tratas bem, por padrão, sempre usaste a autoridade que tinhas, a relação que tem, para dar a esta pessoa amor. Então, uma pessoa que conheces, que sabes o estilo de vida dela, conheces muito bem esta pessoa. E agora, esta pessoa também costumava de ter acesso à tua casa e tal, e acabou por entrar na tua casa, roubou-te algo a sério, o suficiente para ter de fugir do país, fugiu aos Estados Unidos, acabou por conhecer o pastor João, e assim, com ele, esta pessoa conheceu Jesus, submeteu-se à autoridade de Jesus e foi ensinado pelo pastor João como andar com Jesus. Mas não sabias. E do nada esta pessoa volta a Portugal com alguns amigos do pastor João com uma carta totalmente sobre andar sob a autoridade de Jesus, de ser transformado por Jesus. E daí, em privado, esta pessoa dá-te uma carta escrita em caneta pelo pastor João a explicar que esta pessoa foi radicalmente transformado por Jesus. A pedir que o que essa pessoa roubou seja contra a conta do pastor João. Para receberes esta pessoa em casa como se fosse o próprio pastor João. Isto é a situação em Colossenses. Isto é um amor que te custava. E custava-te muito. Pois Jesus disse: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem não morre para si próprio não pode seguir Jesus, não pode realmente aprender dele e ser o seu discípulo. Esta pessoa, na situação dos Colossenses, chamava-se Onésimo. Paulo estava a pedir aos Colossenses, como temos contemplado, para seguirem Jesus e submeterem-se a Jesus como o mais exaltado Rei dos Reis, como Deus, o Criador. A deixar que a sua relação com Jesus transforme tudo, a sua maneira de pensar e todas as relações que tinham. E agora hoje vemos o efeito deste ensino entre a relação de Philemon, Onésimo e Paulo. Que este ensino seja aplicado de uma forma tangível a um escravo fugitivo e criminoso, Onésimo. E tangível também para a igreja dos Colossenses, porque a igreja costumava de se reunir dentro da casa do Philemon, então toda a igreja ia ver como esta relação encontrava reconciliação. Seria um exemplo de busca da reconciliação para a igreja inteira. Portanto, Paulo está a dizer basicamente a Philemon: eu tenho a plena certeza que tu conheces o amor de Jesus, que tu segues Jesus. Assim, por causa disso, eu peço-te que respondas com amor ao teu inimigo, que foi transformado, que se arrependeu e está submetido a Jesus. Que recebes este homem como um irmão, até como eu te discipulou, e não como um inimigo, tal como Jesus te recebeu. Isto é o pedido de Paulo. Vimos na semana passada do Mitchell o encorajamento que há entre irmãos em Cristo, que existe enquanto pessoas são submetidas a Jesus. Como o Mitchell disse, quando participamos no que Jesus tem para nós, isso produz um conhecimento de tudo o bem que temos nele.
Então Paulo tinha a confiança que o Philemon estava consciente de que Jesus tinha feito, do que Jesus tinha feito por ele. A permitir Paulo não depender dos deveres do cristão, mas em vez disso a preferir o amor que Jesus produziu no coração de Philemon. Portanto, começamos a versículo 8 a contemplar a diferença entre os deveres e o amor. Disse, embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, eu prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Então Paulo tinha toda a autoridade, mandar Philemon receber o Onésimo em casa e perdoar as dívidas, mas em vez disso decidiu depender do amor. Porquê? Porque a obediência do amor é melhor que a obediência dos deveres. Deves ler a Bíblia, deves perdoar a pessoa com quem és casado ou casada, deves dar os dízimos, por exemplo, à igreja local para contribuires às necessidades da igreja. Deves pensar nas coisas de cima, não deves pensar nas coisas da terra. Deves orar sem cessar, deves. Sentem o peso disso. Fica pesado rapidamente. Mas Jesus disse algo interessante, que parece o apóstolo. Vinde a mim, todos que estéis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como é que estas coisas se enquadram? Os deveres e o amor e o fardo leve de Jesus. Enquadra-se na tua morte para ti próprio, ao amares Jesus, ao estares contente ser prisioneiro de Jesus. Os deveres que tens na vida cristã, os teus deveres, nem são para ti. São para que Jesus seja glorificado. Caso estejas cansado ou cansada, caso estejamos sobrecarregados com os deveres, vamos a Jesus com tudo o que somos e aprendemos dele. Aprendemos a funcionar e preferir o amor. Mas eu tenho, e nós temos de reconhecer que isto realmente é o caminho do fardo leve. O amor. Mesmo amar Deus, implica que agora somos totalmente o seu. E Ele pode fazer como Ele quiser connosco. Amar a Deus tem um custo. E um custo grande. Porque o custo é tudo o que és. Amar a Deus custa tudo o que és. Mas este custo deixa-te completamente contente. Este custo deixa-te encontrar descanso e liberdade. Bem, onde Paulo estava a escrever esta carta? Da prisão. Ele está na prisão a falar, eu prefiro do amor. Não é dos deveres. Não devo ser prisioneiro porque não fiz nada. Não, ele disse, eu prefiro o amor. Eu prefiro funcionar do amor. Porque ele estava com o fardo leve de Jesus e encontrou descanso para a sua alma. Então podem dizer esta frase comigo no coração. Eu sou, com tudo o que sou, dedicado, comprometido com Jesus. E vou fazer tudo o que o meu Rei Salvador quiser que eu faça. Quer que eu compreenda ou não, custe o que custar. Esta é a posição do coração que Paulo tinha a falar com Philemon. A dizer, eu podia ordenar-te fazer isso, mas eu prefiro funcionar do amor, eu confio que tu ames Jesus. Então Paulo tinha a certeza que o Philemon amava Jesus, então libertava-o funcionar do amor em vez do dever.
percebam que Jesus já vos ama. Vamos deixar os nossos próximos também, assim como Paulo e Filemon, depender do nosso amor a Deus. Porque sabem que somos totalmente comprometidos com Jesus. Assim, tal como Paulo, quando surgir um momento ou uma conversa difícil, podemos, tal como Paulo, a confiar no amor de Filemon, saber que amamos uns aos outros. Concentrem-se em amar a Deus e uns aos outros com todo o vosso coração, mais que os deveres. A reconhecer, e isto é o interessante, reconhecer que qualquer falha que vai haver, qualquer falha no cumprimento dos deveres, realmente é uma falha no amor a Deus. Então o ponto principal é sempre amar a Deus com tudo, e daí flui o amor uns pelos outros. O amor tem um custo, e mesmo assim Paulo quer que os seus discípulos se amem uns aos outros, tal como ele os ama. E Paulo quer que o Filemon veja o seu amor pelo Onésimo. Ele dá o exemplo em como ele fala do Onésimo. Então, para vermos, é muito mais claro na língua original, mas a palavra útil tem a mesma raiz de Onésimo. Então, Onésimo era um nome comum para os escravos, para os encorajar a serem úteis. Então, Paulo usa o nome e a palavra útil para falar da transformação do Onésimo. Então, versículos 11 a 14. Interiormente, ele te foi inútil, ou seja, anteriormente não era Onésimo, mas agora é muito útil, é muito Onésimo, para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviado o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho, mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Então Paulo usa este jogo de palavras a dizer basicamente que o Onésimo não era digno do seu próprio nome. Mas agora, tendo sido radicalmente transformado por Jesus, é digno do seu nome e é realmente útil. Tanto para Filemon como para o apóstolo Paulo. Mas antes da transformação, é importante lembrarmos-nos que Onésimo era inútil. Vamos ter uma imagem deste homem. Era criminal. O Onésimo era fugitivo. O Onésimo era uma má pessoa. Mas Deus nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação. O Onésimo foi renovado. O Onésimo que fugiu já não é a mesma pessoa, mas sim uma nova criação. E esta regeneração e renovação foram realizados pelo Espírito Santo. Confiam que o Espírito Santo é capaz da transformação. O Espírito Santo é capaz, é poderoso. O Espírito Santo é Deus. É capaz de transformar um criminal. O Espírito Santo é capaz de transformar os de LGBTQ. De transformar um jovem chunga, tatuado e fumador. O Espírito Santo é capaz de transformar as pessoas e é capaz de nos transformar. E quero dizer uma coisa, as pessoas têm um lugar nesta igreja. As pessoas que normalmente vemos como criminais, fugitivos, como más pessoas, as pessoas têm um lugar nesta igreja. Tal como o criminal e fugitivo Onésimo tinha um lugar na igreja dos Colossenses. Então, como é que vão ser recebidos cá? Com amor e com um coração sacrificial, tal como o Filemon recebeu o Onésimo. Vamos à procura delas, para revelar quem é realmente o nosso rei. Foi isso que Paulo fez. Onésimo era um escravo fugitivo, pecador e criminal.
Não era o tipo de pessoa a quem se quer relacionar. O Onésimo não tinha roupas que parecessem profissionais nem dignas para entrar numa igreja formal. Não era o tipo de pessoa que se associa com Deus nem à igreja. Era escravo, fugitivo, criminal. Tem a imagem em mente dele, do Onésimo. Mas era exatamente o tipo de pessoa a quem Jesus se relacionava. Amar os perdidos pode ter um grande custo à nossa própria imagem. Paulo até diz que gostaria de ficar com esta criminal, porque foi transformado por Jesus. Que o Onésimo era o seu próprio coração, versículo 12. Mas por causa do seu amor por Philemon, não queria fazer nada, nem esforçar o Philemon, perdoar. Não. Paulo disse, eu quero até ficar com este criminal transformado, mas do amor vou deixar a reconciliação acontecer entre Philemon e Onésimo. Paulo não dá prioridade aos seus direitos de ficar com Onésimo, porque tinha todo a direito de ficar com Onésimo, mas não dá prioridade aos seus direitos, mas ao amor também pelo Philemon. O amor tem um custo aos nossos direitos. Philemon praticamente devia a sua vida a Paulo por o ter ensinado a andar com Jesus. Mas Paulo, outra vez, preferia pôr ao lado os seus direitos para que o Philemon tivesse a oportunidade de amar a Onésimo de livre vontade. Também para nós com Jesus. No primeiro capítulo de Colossenses, Jesus tem direitos sobre toda a criação. Já é poema no Colossenses 1. Viu-nos inimigos do seu reino, decidiu morrer por nós e aplicar a sua justiça à nossa conta. Também custou este amor, reconciliação, esta situação, também custou o Onésimo. Pensámos nele como o criminal, o fugitivo. Ainda bem que foi transformado, mas também esta decisão, esta situação tinha um custo por ele. Imagina as emoções que o Onésimo tinha de enfrentar. Ao voltar, enfrentar o seu pecado, com a igreja que o conhecia, ele corria o risco de ser perseguido pelo Império Romano. E eles eram severos. Estava em grande constrangimento pelo que tinha feito ao reconhecê-lo, confessá-lo à igreja, abertamente, mas tinha a confiança em Jesus. Voltar custou o Onésimo muito, emocionalmente, socialmente. Agora continuamos no versículos 15 e 16. Paulo fez uma breve pausa aqui para confortar o Philemon, a explicar que Deus tem um plano e um poder que até pode usar o mal para o tornar bom. Versículos 15 e 16. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Paulo dá prioridade à transformação do Onésimo acima do sofrimento de Philemon. Então, Philemon, ao receber o Onésimo, tinha de assumir um custo. Mas Paulo diz, não, mas a transformação do Onésimo é mais importante exaltar que o sofrimento que o Philemon vai enfrentar. Está a dizer, olha, eu sei que foi mal ele ter fugido, mas talvez tenha havido um propósito por trás disso. É mais importante que o Onésimo é agora salvo, porque ele agora é o teu irmão eterno. Os sofrimentos, está a dizer Paulo, os sofrimentos deste tempo presente na terra não se comparar com quão maravilhosa será a nossa eternidade. A salvação e vida eterna do Onésimo valem mais do que todo o sofrimento que o Philemon passou por ter sido injustiçado. O amor custa. O amor tem um grande custo. O amor custa, mas o nosso sofrimento
pela fama, pela glória do nosso Rei. Vale a pena porque há uma eternidade de alegria que ainda vem, onde Jesus será louvado. Paulo disse, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Agora que o Philemon ouviu que Onésimo foi transformado, arrependido, que Paulo ama-o de coração sincero e que o seu sofrimento vale a pena porque Onésimo conheceu Jesus. Agora Paulo finalmente faz o seu pedido. Versículo 17. Assim, se me consideres um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. Está a dizer, Philemon, recebe o teu escravo fugitivo como se fosse aquele por quem foste discipulado. Não faz muito sentido. Este é um pedido que pode ser feito somente a alguém que seja totalmente comprometido com Jesus, que está disposto a assumir o custo do amor sincero, que está disposto a pôr de lado o seu próprio egoísmo e orgulho, que está disposto a morrer para si próprio para que Jesus possa ser temido. Que Jesus seja temido pelo poder que tem no coração das pessoas. Eu quero ser uma igreja assim. Podemos ser uma igreja assim. Porque o Espírito Santo é poderoso e transforma. Esta é a importância também da promessa que os membros fizeram. Comprometemos a amar uns aos outros de forma radical, contra o padrão do mundo. Agora vamos fazer um exercício. Imagina a pessoa que te discipulou. Tenha em mente a imagem da pessoa que te ensinou a andar com Jesus. Mantenha a sua cara na mente. O pedido é que tomes a tua cruz, que assumes o custo de amor, a lembrar-te da tua morte para ti mesmo, a receber as pessoas da igreja e os que venham ainda no futuro como membros, com o mesmo amor que terias se fosse aquele que te ensinou a caminhar com Jesus. Este é o amor que a igreja deve ter. Um amor que te custa. Isto é um amor que o Philemon tinha. Agora prestem atenção ao compromisso e à expectativa de Paulo a seguir o seu pedido. Então, Paulo fez o seu pedido, recebe o Onésimo e agora, a seguir o pedido, vamos ver o compromisso que tem e a expectativa que tem. Versículos 18 a 21. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lance-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escreve-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Tal como Jesus não precisava de nós, e mesmo assim aplicou a sua justiça à nossa conta, Paulo também estava disposto a pagar pelo pecado do Onésimo, do seu discípulo. De acordo com o ensino de Jesus, que diz: Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Isto é amor. E custa-te. Custou Paulo financeiramente e nem estava lá. Também custa-te a tua vida. O amor sacrificial realizado é o que anima os outros crentes. Esta é outra importância da igreja local. Enquanto vivemos neste mundo caído e quebrado,
ficamos naturalmente escatados. Naturalmente ficamos escatados. Viver neste mundo. Mas quando vemos o amor de Deus, quando vemos o amor de Deus a fluir uns pelos outros, isso dá-nos ânimo. Porque vemos uma reflexão, apesar de ser pequeno, uma reflexão da nossa eternidade. Isto é o que estava a acontecer quando Paulo disse: Philemon, dá ânimo ao meu coração ao receberes o Onésimo. Quando vemos o amor fluir uns pelos outros, dá-nos ânimo porque estamos a ver a nossa realidade futura. Paulo disse, mesmo sabendo que tem um custo ao Philemon, confiava na sua obediência, confiava no seu amor por Jesus. 22. Ao mesmo tempo, prepara-me tão bem a hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Paulo agora vai dar a contabilidade. Paulo está a dizer que podia voltar em qualquer dia e o Philemon tinha de estar pronto a viver de acordo com o amor para o enfrentar da consciência tranquila. Como é que o Philemon podia enfrentar Paulo se não recebesse o Onésimo? E Paulo está a dizer: estou a orar que estou lá já. Venho, prepara-me uma hospedagem. Agora para nós, Jesus já vem. Nós temos a contabilidade. Podia voltar em qualquer dia e temos de estar prontos a viver de uma forma amável e sacrificial para enfrentar com Jesus com consciência tranquila. Como é que vamos enfrentar Jesus? Quer no dia da nossa morte, quer na sua vinda, se não morrermos para nós mesmos, para amar a Jesus. E a contabilidade não veio somente da futura vinda de Paulo ou de Jesus, mas também a contabilidade atual. Como o Mitchell falou na semana passada, apesar de ser uma carta entre amigos, entre Paulo e Philemon, Paulo incluiu também outras pessoas nas saudações no início da carta, a Áfia e o Arquipo. Outra vez, a importância da igreja local. Serve também para dar a contabilidade na vida cristã. Ao seres membro de uma igreja local, tens a responsabilidade de prestar atenção à vida dos outros membros para cuidar delas e falar quando vês algo mal a tornar-se padrão. Este é o amor que tens pelos outros membros, pelos outros crentes. Agora deve ser feita com palavras graciosas e misericordiosas, porque a intenção é que a pessoa ande com Jesus até mais intimamente. E ao acabar, 23 ao 25. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Estas são as mesmas pessoas das quais falamos ao acabarmos a carta aos Colossenses. Se quiseres ver como é que decidiram seguir Jesus ou não, podes voltar a esta pregação no canal do YouTube. Concluímos assim então. Deus amou o Onésimo, Philemon e Paulo. Onésimo sofreu, Philemon sofreu, Paulo sofreu e Deus foi glorificado. Isto é o amor que custa. Assim oramos. Pai, oramos que nos transformes para que o nosso desejo seja amarmos-nos uns aos outros. De forma tão radical que nos custa, seja financeiramente, socialmente, relacionalmente, seja o que for, tal como aconteceu com Philemon, Onésimo e Paulo. Queremos ser uma igreja que te ama e que se ama uns aos outros com o mesmo amor que recebemos constantemente de ti. Oramos isto em teu nome. Amém. Podem ficar a pé e vamos ler a nossa profissão de fé sobre a transformação interior que nos leva a amarmos-nos uns aos outros com sacrifício. O reino de Deus.
Cremos que aqueles que foram salvos pela graça de Deus mediante a união com Cristo